Que bom estar aqui com vocês nessa manhã, podendo expor com alegria a palavra do nosso Senhor. Não é incrível estar na casa do Senhor, celebrando o seu sacrifício por nós, o seu sacrifício definitivo? Nenhuma coisa pode se somar a este sacrifício, porque o Evangelho nos diz que esse sacrifício foi completo. Nós somos santos, não pelos nossos méritos, não pelo nosso exercício moral, somos santos pelo sacrifício de Jesus. Ele nos imputou justiça, e somos gratos porque estamos aqui, diante da presença dEle, podendo exaltá-lo, e exaltar esse sacrifício feito por nós, mesmo sem merecermos. Eu queria convidar vocês para abrirmos a palavra do nosso Senhor em Êxodo capítulo 15, final do capítulo 15 de Êxodo. Êxodo capítulo 15, do verso 22 até o final do capítulo 15. Então, segundo livro de Moisés, Êxodo capítulo 15, do verso 22 ao verso 27. Amém? Todos encontraram a palavra de Deus? Eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada. Não sei se todos têm essa versão, mas acompanhem atentamente. Pode ficar de pé? Vamos ficar de pé para lermos a palavra santa do nosso Senhor. Diz assim a palavra de Deus em Êxodo 15, a partir do verso 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, ou seja, eles já tinham atravessado o mar, as águas tornaram-se como muros, à direita e à esquerda, e eles atravessaram numa terra seca, o grande milagre da travessia do Mar Vermelho. Então diz a palavra de Deus que ele fez partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias do deserto. Vejam só, 3 dias, não é fácil, 3 dias com as condições climáticas do deserto, e não acharam água. Quantos dias o ser humano consegue viver sem água? Eu nem sei ao certo, acho que são 3 dias, né? Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram o quê? Doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. O Deus que sarou as águas amargas de Mara é o Deus que nos sara. E aí diz o verso 27 que encerra o capítulo 15. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Senhor? Feche os seus olhos e faça a sua oração diante do nosso Pai. Senhor,
Muito obrigado, Deus, por esta manhã tão especial que estamos tendo aqui. Nós tivemos a grata oportunidade de louvar o Teu santo nome, ó Deus, de proclamar publicamente mais uma vez, ó Deus, em memória do Teu sacrifício, ó Deus, comendo pão, bebendo vinho, celebrando, ó Deus, aquilo que o Senhor fez de uma vez por todas na cruz do Calvário. Deus, nós estamos aqui também nesta manhã, Senhor, para ouvir a Tua voz. Que os nossos ouvidos estejam atentos, como o Senhor pede na Tua própria palavra, para ouvir a Tua voz. Porque cremos, ó Deus, que toda vez que nós expomos, ó Deus, a Tua palavra, é a Tua voz que está sendo ouvida. E nós queremos ouvir, ó Deus, nesta manhã, a Tua voz, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Vejam as duras palavras de um poeta português chamado Fernando Pessoa, através de um de seus heterônimos. São personagens vivos que escrevem os próprios livros. Ele diz assim: grandes são os desertos, e tudo é deserto. Não são algumas toneladas de pedras e tijolos ao alto que disfarçam o solo, o tal solo que é tudo. Muito obrigado, Bel. Que disfarçam o solo, o tal solo que é tudo. Grandes são os desertos, e tudo é deserto. Agora vejam as palavras dele. Grande é a vida, e não vale a pena haver vida. Meu Deus do céu, minha garganta está ruim hoje. Não vale a pena haver vida. Grandes são os desertos e tudo é deserto. São as palavras, eu diria, pessimistas desse autor. Observe que o eu lírico desta poesia, deste poema, faz com que o deserto inteiro transborde na existência humana. É como se o autor estivesse dizendo: tudo é deserto. Não há oásis, não há milagres, não há alegrias, não há conquistas, tudo é deserto. E por isso, eu diria, até de forma acertada, o autor conclui: se tudo é deserto, não pode haver vida. E eu sei que sem dúvida há momentos em nossas vidas que parece que tudo é deserto. Parece que os desertos transbordam nas 24 horas do nosso dia. Parece tudo ser deserto, ao ponto inclusive de alguns autores bíblicos, personagens, homens de Deus que viveram entre nós, dizerem e professarem palavras que se assemelham à palavra ou aos versos de Fernando Pessoa. Às vezes atravessamos angústias tão agudas, tão profundas, que nós podemos dizer como estes versos foram escritos e ditos. Por exemplo, um exemplo bíblico de um personagem que viveu dramas difíceis foi o próprio Jó. Jó, no capítulo 3, versos 3 e 4 de seu livro, ele disse: pereça o dia em que nasci. Essas são as palavras de Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Ele diz ainda mais: converta-se aquele dia em trevas. Jó, diante dessa travessia angustiante pela qual ele passou, ele disse: que este dia, o dia do meu nascimento, se converta em trevas. Palavras que se assemelham às palavras pessimistas de Fernando Pessoa. Outro personagem, outro homem de Deus que viveu entre nós e que disse palavras que se assemelham a esse pessimismo foi Jeremias.
Jeremias, no capítulo 20, verso 14, ele diz: maldito o dia em que nasci. No verso 17 e 18 ele diz: por que não me matou Deus no ventre materno? Veja a pergunta do profeta: por que Deus não me matou no ventre de minha mãe? Por que o ventre de minha mãe não foi a minha própria sepultura? Homens que desejaram a morte, homens que passaram por trevas tão difíceis, tão angustiantes, como por exemplo as perdas inconsoláveis de Jó, seus filhos, seus bens, suas propriedades, ou Jeremias, que viu Jerusalém sendo cercado pelas forças babilônicas, os muros sendo destruídos, o povo sendo transportado para um exílio de 70 anos, ele pessoalmente viu. Esses dois homens de Deus, homens justos, homens que viveram dramaticamente a vontade de Deus, eles disseram: maldito o dia em que nasci, converta-se aquele dia em trevas. Por que Deus não me matou no ventre materno? Porque o ventre da minha mãe não foi a minha própria sepultura. Estes versos são versos que mostram um certo pessimismo, experiências tristes, duras, que eles atravessaram. Mas eu quero dizer a vocês: desertificar a vida não é um caminho saudável. Tornar tudo deserto não é um caminho psiquicamente saudável para nós. Toda a travessia de Israel, desde a abertura do Mar Vermelho até as conquistas da terra que manava leite e mel, foi uma travessia em que se alternavam períodos de escassez, de fome, de cansaço, de angústia, de murmurações, mas também períodos como este, em que as águas converteram-se em águas doces, em que o mar se abriu diante dos próprios olhos dos israelitas, e que essas mesmas águas que se abriram, tornando-se muro à direita e à esquerda, foram as mesmas que sepultaram Faraó, a tirania deste e todo o seu exército. O deserto é um lugar de escassez, de clima difícil, árido, de ausência de alimentos, água, mas nós enxergamos no próprio texto bíblico períodos de grandes milagres. Por isso, desertificar a vida, dizer que tudo na vida é deserto, não é um caminho saudável para nós, porque nós precisamos entender que a vida não é só deserto. Há períodos difíceis, angustiantes, traumáticos, que podem nos conduzir a esta percepção, como Jó e Jeremias. Mas nós, que somos servos do Senhor, que temos nas mãos toda a travessia do deserto e as nossas próprias vidas, podemos crer que não só escassez, não só fome, não só climas hostis à existência humana, à vida humana, mas colunas de nuvem, colunas de fogo, águas transformando-se em potáveis, águas brotando das rochas. Irmãos, há sempre uma alternância incrível. Por isso eu intitulo esse sermão: Entre Desertos e Mares. Sim, porque nós precisamos enxergar com os nossos próprios olhos. Esse é um exercício de personalidade. Nós precisamos enxergar diante dos nossos próprios dias as águas tranquilas, as veredas da justiça, os cálices transbordando, não só o vale de sombra e morte. Os nossos olhos precisam racionalmente enxergar o cálice transbordando, os pastos verdejantes, as águas tranquilas. Veja Deus operando tantos milagres nas nossas vidas. Quem tomou café da manhã aí hoje? Tinha pão na sua mesa? Tinha café com leite na sua mesa? Tinha queijo lá? Tinha ovo? Tinha. Nós temos que glorificar a Deus por esses milagres que nos mostram a presença de Deus em nossas vidas. Desertificar as nossas vidas, tornar tudo deserto,
tornar as nossas palavras, eu até entendo, é possível justificar no meio de dramas muito profundos, mas é racional, é saudável nos exercitarmos, é um exercício das nossas próprias personalidades, enxergarmos os milagres que Deus está fazendo nas nossas vidas, nas nossas mesas, entre os nossos filhos, na nossa casa. Amém, irmãos? O caminho de Israel para a terra que manava leite e mel foi uma travessia difícil. E essas duas dimensões se alternavam, desertos e milagres, o risco da morte, o constrangimento das águas do Mar Vermelho, as forças impiedosas do exército egípcio, o risco da morte, mas a abertura do Mar Vermelho, as terríveis condições climáticas, mas a coluna de nuvem, atenuando o sol, atenuando o calor na travessia do deserto, a falta de água, mas os milagres em Mara, os milagres em Elim, em Refidim, tantos milagres que Deus foi fazendo ali, mostrando ao seu povo: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. A ausência de comida, mas os milagres dos pães caindo do céu, as codornizes, são evidências, são amostras claras que nos mostram que Deus está nos conduzindo, sim, entre os desertos e os milagres. Uma primeira coisa que eu aprendo entre os desertos e os milagres desse texto tão bonito de Êxodo 15, é que Deus sempre nos faz enxergar aquilo que a nossa incredulidade cegou. Observem comigo o verso 25, porque eles tinham atravessado o Mar Vermelho, o mar se abriu. E depois que o mar se abriu, eles tinham uma caminhada de 3 dias. Imagina, 3 dias longos, sem água. A ausência absoluta de água. Eles tiveram que atravessar o deserto de Sur. E depois de atravessarem aquele deserto, eles chegaram às águas de Mara. E quando chegaram, eles se depararam com águas amargas, impróprias para o consumo. E diz a palavra de Deus que eles reclamaram, eles murmuraram. Os nossos corações às vezes são assim. Nós murmuramos, nós reclamamos, nós emprestamos os nossos lábios para murmurar diante de um Deus que abre os mares em nossas vidas, um Deus que converte as águas impróprias em águas doces. Como nós somos murmuradores, você já percebeu isso? Irmãos, nós precisamos ler a Bíblia para nós, viu? Parece esquisito o que eu estou dizendo, mas nós somos os murmuradores. Não pense que foi Israel, nós somos o Israel murmurador. Porque tem gente que às vezes pega o texto de Mateus 23, por exemplo, Jesus chamando os religiosos de hipócritas. Olha, ele está pensando no irmão tal, hein? Com certeza, Deus está falando com esse irmão aqui do meu lado. Não, Deus está falando com você. É como se Deus estivesse dizendo assim: quais são as suas hipocrisias? Quais são? Todos nós temos. Quais são as suas? Quais são as suas? Qual é a sua murmuração hoje? O que você tem reclamado? Eles murmuraram. E aí, a incredulidade daquele povo, que somos nós mesmos, o cegou. A incredulidade o cegou. E aí diz o verso, deixa o texto aberto, olha o que diz o verso 25 deste capítulo. Então Moisés clamou ao Senhor diante da murmuração. O que havemos de beber? O povo perguntou. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou. Esse verbo mostrou no hebraico também significa instruir. É como se Deus tivesse instruído Moisés uma árvore. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação e ali os provou. Veja, o povo diante da escassez das águas começou a murmurar, a incredulidade o cegou diante das evidências claras de Deus. Quando Moisés foi até o Senhor, Deus o instruiu: Moisés,
Você está vendo a árvore? Você está observando a árvore? E a árvore é interessante porque a árvore simboliza, eu diria, uma extensa vida, uma extensa história, como se anos atrás Deus já tivesse preparado, como se Ele já tivesse arquitetado no meio do deserto, aquela árvore que curaria as águas amargas de Mara. Meu Deus do céu, a Escritura é incrível, a palavra de Deus é incrível, como ela é profunda. Deus já tinha providenciado a cura das águas de Mara anos antes de Israel atravessar naquele lugar. Nossa pequenez, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé faz com que os nossos olhos se ceguem diante das evidências de Deus, um Deus que está cuidando de todo o nosso trajeto. Eis que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Não permita que as tempestades, os ventos contrários, as angústias agudas ceguem o teu olhar, ceguem os olhos para a evidência da presença de Deus em nossas vidas todos os dias. E aí a gente não consegue enxergar os movimentos de rotação, translação, a distância da terra do sol, todos os cuidados, o oxigênio, o nosso pulmão que tem respirado esse oxigênio. A gente não consegue reparar na comida que está sobre a nossa mesa todos os dias, os milagres, como narrado aqui pelo pastor Alexandre. A nossa incredulidade faz a gente murmurar, e eu sou assim, irmãos. Eu estou me colocando aqui como um dos murmuradores. Diante da presença de Deus clara entre nós, Ele purificou as águas de Mara, Ele providenciou coluna de nuvem de dia, coluna de fogo à noite, Ele abriu o mar vermelho, Ele providenciou sábado no deserto, descanso no deserto, Ele providenciou o pão de cada dia, o maná que caía do céu, as codornizes que caíam no crepúsculo da tarde para alimentar o povo de Israel. Ele providenciou a vida, Ele providenciou a respiração, Ele providenciou para a gente este lugar lindo, esta igreja, esta comunidade, estas famílias que juntas professam o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por que somos tão ingratos? Por que somos tão incrédulos? O mar tinha acabado de fugir de diante deles pelo poder de Deus, e eles estavam instantes depois murmurando, reclamando: somos nós. Mas uma segunda coisa eu aprendo entre os desertos e os milagres. Entre os desertos e milagres, Deus nos ensina a ouvi-lo atentamente. Olha o que a última parte do verso 25 e o verso 26 dizem. E disse, verso 25, deu-lhes ali estatutos. Olha o cuidado de Deus. Deu ao povo estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Entre os desertos e os milagres, entre essa alternância em nossas próprias vidas, o que Deus está nos ensinando nos versos 25 e 26 é que nós o ouçamos atentamente. Se ouvires atento a voz do Senhor, estas são as palavras desse Deus que nos conduz do deserto. Não ouvir a voz de Deus, irmãos e irmãs, é um tipo de estupidez que temos cometido desde o Éden. Quando os nossos raciocínios se converterão à ideia de que não vale a pena ouvir a voz de Deus, é racional ouvir a voz de Deus, é inteligente ler os mandamentos do Senhor,
obedecer aos mandamentos de Deus. Nós vivemos hoje uma contemporaneidade muito transgressiva. Os imperativos passaram de moda, deixaram de existir para o tempo contemporâneo, mas são eles que permitem a própria vida. São eles que regulam os diferentes arbítrios. Os mandamentos de Deus são caminho para todos nós. Por quê? Porque nós não nos convencemos de que vale a pena ouvir os mandamentos de Deus, vale a pena ouvir a voz de Deus. No meio desse deserto, o deserto de Sur, Deus disse assim: olha aquela árvore ali, Moisés. Você não está conseguindo enxergar, Moisés, mas observe aquela árvore. E Deus começou a instruir, a mesma palavra, o verbo usado aqui, mostrar, uma espécie de radical para a própria lei. É como se fosse uma instrução, era como se Deus estivesse ensinando mandamentos a Moisés, dizendo aqui: olha, observe as árvores, Moisés. Você não está conseguindo, veja como é importante ouvir a voz de Deus. Lá em Êxodo 16, verso 4 diz: eis que vos farei chover do céu pão. No verso 12 do mesmo capítulo 16, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Mais adiante, no próprio deserto, faltou água mais uma vez, lá em Refidim. E aí Deus disse a Moisés: passa diante do povo, toma consigo os anciãos, os representantes de Israel, e leva em sua mão o bordão. Você vai bater na rocha. Aquele bordão que você feriu o rio, você vai estar ali. Você vai ferir a rocha, e da rocha águas vão brotar. Queridos, é bom ouvir a voz de Deus. É inteligente obedecer os mandamentos de Deus. É racional seguirmos os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Ouvir a voz de Deus é um dos grandes aprendizados que nós temos no deserto. Por quê? Porque quando não ouvimos, aí sim tudo se torna deserto. Aí tudo é desertificado por nós, pela nossa ignorância, pela nossa petulância, pelo nosso orgulho. Eu me dou conta, eu me basto. Eu não preciso ouvir a voz de Deus. Mas quando nós entendemos que é inteligente, é humilde prestar atenção, ouvir atentamente a voz de Deus, irmãos, aí vem vida, abundância, cuidado de Deus, águas brotando da rocha. Jesus disse lá em João capítulo 14, no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que guarda esses mandamentos será amado por meu Pai. E eu mesmo o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Nossa espiritualidade, ela só se aprofunda quando ela se curva, quando ela se ajoelha diante da voz de Deus. Entre os milagres e os desertos convém, é racional, é inteligente, é espiritual, é profundo ouvirmos a voz de Deus. Jesus disse no verso 23, se alguém me ama, em João 14, guardará a minha palavra. Para 7 igrejas, 7 cartas foram escritas, e as sete cartas são concluídas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, Deus derramou do seu Espírito em nós. Nós temos que ouvir a voz de Deus, os nossos ouvidos precisam se atentar para os mandamentos de Deus. É inteligente, diz a palavra do Senhor, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos
escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O que será esse homem? Esse homem será como as árvores plantadas junto aos ribeiros, às águas correntes, que dá fruto no tempo certo, cujas folhagens não secam, e tudo prosperará em sua vida, tudo será bem sucedido, como diz o verso 3 do Salmo 1. Convém a nós, irmãos, obedecermos à voz de Deus. Entre os desertos e os milagres, vale a pena ouvir a voz do nosso Senhor e obedecer os mandamentos de Deus. Mas uma última coisa, entre desertos e milagres, Deus sempre nos oferece abrigos, sombras, descanso para recobrarmos as nossas forças. Olha o que diz o verso 27 de Êxodo 15. Diz que eles chegaram a Elim. Se eu pudesse resumir todo o trajeto de Israel, do Egito até a Terra Prometida, o caminho é assim: Egito, isso vai te ajudar a ler as narrativas inclusive. Egito, deserto, Sinai. Sinai, deserto, Jordão. Jordão, a travessia do Jordão e as conquistas da Terra Prometida. Egito, deserto, Sinai. Sinai, deserto, Terra Prometida. Lá no verso 27, eles estão em Elim. Olha o que diz o verso 27. 12 fontes de água, 70 palmeiras, e se acamparam juntos das águas. Depois que eles viram as próprias águas de Mara se converterem em águas potáveis, doces, próprias para o consumo, agora Deus os conduz a um oásis no meio do deserto. Eles chegam a Elim, e o que eles observam ali, depois de escassez, depois de 3 dias de sede, o que eles observam ali são 12 fontes de água. Uma só era necessária, irmãos, uma fonte de água. Mas não, em Eli, eles encontraram 12 fontes de águas, e mais 70 palmeiras, e ali eles acamparam por alguns dias, juntos às águas de Elim, juntos às fontes, às palmeiras de Elim. E estes números aqui são muito representativos. 12 fontes de água. Quantas são as tribos de Israel? 12. 12 fontes de água, 12 tribos de Israel, a totalidade das tribos, cada tribo com sua fonte, cada tribo com a sua fonte. Não é incrível isso? 70 palmeiras, lá em Êxodo 24, diz que são 70 anciãos. Os anciãos representam o povo de Deus, representam a totalidade do povo de Deus, e aqui nós encontramos 70 palmeiras. Cada ancião podia se abrigar numa palmeira, com a parte do povo que ele representava. Queridos, tudo isso mostra como Deus é cuidadoso, meticulosamente cuidadoso. 12 fontes de água, 70 palmeiras para abrigar, para oferecer sombra, para oferecer alimento, águas para um povo que murmurava, um povo reclamão. A presença de Deus nos nossos desertos tem se mostrado de forma muito clara, irmãos. Deus tem evidenciado os seus sinais, e às vezes a gente faz a escolha de não enxergar. Não é saudável para a sua alma esconder-se dos milagres, esconder-se das provas, das amostras que evidenciam a presença de Deus na sua vida. Que os nossos olhos se escancarem diante dos mares abrindo, das fontes das águas surgindo no meio do deserto, dos oásis aparecendo no meio do deserto, das águas convertendo-se em águas doces no meio do deserto. Que os nossos olhos se escancarem, prescrutando
nas nossas próprias vidas os sinais dos milagres de Deus em nós. Quantas vezes a gente torna a nossa dor ainda mais profunda, a gente cava um calabouço ainda mais agudo, mais profundo, quando a gente resolve não enxergar as mãos de Deus na nossa vida. O que Deus tem mostrado para a gente são abrigos, são sombras, são descanso para recobrarmos as nossas forças. Em Êxodo 16, o texto fala sobre o maná, o pão que caía do céu. O pão caía do céu rigorosamente todos os dias. E a lei era clara: não ajunte para o próximo dia. Eles fizeram, eles desobedeceram. O que aconteceu no outro dia? O maná estava cheio de bicho, mal cheiroso o maná. Mas incrivelmente, no sexto dia, o que Deus ordenou? Eu vou mandar maná suficiente para o sexto e para o santo dia, o dia do descanso. Nesse dia vocês vão ajuntar, porque eu não quero que vocês trabalhem nesse dia. Irmãos, no outro dia, o maná não estava mal cheiroso, não tinha bichos, era a proteção de Deus, eram os abrigos, era o cuidado, providenciando descanso em toda a travessia do deserto. Deus providenciando descanso para a gente, sombra, abrigo. Irmãos, quando eu olho para esta igreja, e para toda a igreja que confessa Jesus Cristo como Senhor, eu vejo abrigos, sombras. Preste bem atenção nisso, pode parecer estranho o que eu vou falar, mas há pessoas nesses tempos que estão sistematizando sua ausência na igreja. Uma coisa, irmão, é faltar o culto porque aconteceu um problema, você teve que ir a um enterro, você teve que levar alguém ao hospital. Outra coisa é você sistematizar sua ausência na igreja. Irmãos, a igreja é o nosso abrigo no meio do deserto, amém, irmãos? Essa convivência entre irmãos, esse exortar uns aos outros, amar uns aos outros, carregar uns aos outros, nós não podemos dispensar das nossas vidas a presença na igreja de Jesus Cristo. Nenhum projeto seu na sua vida é sustentável sem o domingo do Senhor. Nenhum projeto seu, ele já nasce falido. Todo projeto que você dispensa a presença do Senhor, que Deus dá um dia para você se voltar a Ele. É inteligente, irmãos, é racional organizar-se para isso. Não é sustentável, não é inteligente você dizer assim: eu vou faltar sistematicamente o culto, não vou fazer parte da igreja, não. Inventaram um nome agora para isso, desigrejados. Já ouviu falar? Desigrejados. Onde é que está na Bíblia isso? Me mostra um versículo da Bíblia que essa expressão aparece. Eu só vejo uma expressão: igreja. É impossível ser desigrejado. Se você está fora da igreja, você está fora de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Eu não estou falando da instituição, das paredes. Você entendeu o que eu estou dizendo? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Irmãos, os crentes têm prazer em estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos. Os peregrinos iam cantando a caminho de Jerusalém, porque eles sabiam que Jerusalém, a reunião dos santos, dos servos de Deus, é abrigo. Nós não podemos sistematizar a nossa ausência na igreja. A pandemia, nós tivemos que organizar transmissão, diminuir o percentual de pessoas presentes, mas graças a Deus nós já estamos atravessando, estamos nos vacinando, quase a totalidade, né, já se vacinou, todo mundo aqui praticamente já se vacinou. Então é inteligente estarmos juntos.
Que Deus abençoe as nossas vidas. E que o domingo seja do Senhor para nós. Que a gente reserve esse dia. Que a gente sistematize, que a gente organize. Domingo eu não vou estudar não. Só se for no período ali da tarde, entre o almoço, o café da tarde. Mas de manhã eu não vou estudar não. Vou estudar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo eu vou à casa do Senhor. Domingo eu vou encontrar com a minha igreja. Domingo eu vou me alegrar com a minha igreja. Porque é bom ser igreja. Porque é abrigo. Porque é sombra. No meio das hostilidades do deserto, nós estamos vivendo uma grande sombra aqui, amém? Sombra, proteção, alimento. A gente está se alimentando da palavra de Deus, das canções que estão sendo cantadas, daqui do pão, do vinho, que simbolizam o corpo, o sangue de Cristo. Vamos orar? Se coloque de pé. Senhor, muito obrigado. A tua palavra foi pregada e ela não volta vazia, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que a tua palavra continue, ó Deus, dentro dos nossos corações, derramando graça sobre nós, nos alimentando, Deus, nos dando vida. Muito obrigado, Deus, por esta manhã tão especial, tão preciosa, no nome de Jesus, amém.